Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, convidando você a vir conosco tomar a palavra de Deus e ver o que o Senhor nos fala sobre ter uma vida bonita, ter uma vida feliz, sermos bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes. Deus não quer que a gente viva chorando, uma vida de tristeza, de lágrimas, de espinhos, de dor. Temos isto? Temos. Circunstâncias adversas? Sim. Mas em todas estas coisas podemos vencer, podemos ser mais que vencedores e nós podemos ser felizes. Como assim? A palavra de Deus nos fala sobre bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que imitam a Cristo, que são imitadores de Cristo. Bem-aventurados. Vamos ver o que o Senhor nos ensina. Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir o Espírito Santo. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Jesus veio ao mundo, Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, Ele veio com uma missão muito especial de ir até a cruz por nós. Jesus passou por todo o processo de Deus, como um filho obediente, obedecendo ao Pai. Ali no Getsêmani, Jesus disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus aceitou a vontade do Pai, Jesus aceitou aquele momento tão difícil, Jesus aceitou essa missão tão tremenda. E Jesus levantou aqui os seus discípulos, levantou aquela equipe maravilhosa, que de início não tinha nada de maravilhosa, mas cheios do Espírito Santo, transformaram o mundo. E a sua mensagem chegou a nós, aqui no Brasil, hoje, em nossos corações. Imitadores de Cristo, uma bem-aventurança. Feliz quem faz como Jesus. Vamos ver o que ele nos ensina? Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 12 ao 17. Diz assim: Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus está dizendo aqui: feliz aquele que sabe o que deve fazer, aquele que sabe o que é certo e faz. Bem-aventurado aquele que imita Jesus, que faz como Jesus. Aqui na noite que o Senhor foi traído, Jesus, quando instituiu a ceia, quando ia comer a Páscoa com os discípulos, Ele mandou Pedro e outro discípulo prepararem todas as coisas para a Páscoa. Ele tinha sua equipe, tinha coisas para comprar, precisava de ter a carne, o carneiro, precisava de ter o vinho, precisava de ter pão, precisava de ter ervas amargas, precisava de ter tudo ali certinho, como os judeus comemoravam a Páscoa, tudo com significado especial. E Jesus, então, mandou que eles preparassem, eles foram. Mas dentro de todo aquele preparo, tinha algo especial, um trabalho de servo, pois eles vinham da rua e a mesa não é como a nossa mesa alta, com as cadeiras que nos assentamos na altura do peito. Não, naquela época a mesa era baixinha,
e eles se sentavam em almofadas ou tapetes reclinados sobre a mesa. Comiam ali reclinados sobre a mesa, então com os pés descalços ali junto à mesa, e muitas vezes alguém estava bem perto do pé do outro. Precisavam estar com os pés limpos, mas ninguém se importou de lavar os pés uns dos outros. Ninguém se preocupou com esta tarefa de servo, de escravo. Eram os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Então Jesus tira a sua túnica, a sua capa. Jesus pega uma toalha, coloca nas suas costas, pega água em uma bacia e ele foi lavando os pés dos discípulos. Ele lavou. Pedro falou, não, os meus não, Senhor, de jeito nenhum. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. É muito importante esse momento, Pedro, preste atenção. E depois que ele lavou os pés de todos os discípulos, ele disse isso. Vocês viram o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e eu sou, mas lavei os pés de vocês. Vocês devem lavar os pés uns dos outros, como eu vos fiz, assim vocês vão fazer. E ele fechou este momento dizendo, bem-aventurados vocês são, se vocês fizerem aquilo que vocês sabem que deve fazer, aquilo que eu ensinei para vocês, aquilo que vocês entenderam que deve ser feito, se vocês fizerem, vocês serão felizes, bem-aventurados. É isso que o Senhor está nos dizendo hoje. Olha, tudo que você tem lido na Escritura, tudo que você tem aprendido com Jesus, imita, faz igual. Vamos lavar os pés uns dos outros, vamos ser humildes, vamos ser servos uns dos outros, vamos nos servir, vamos nos amar uns aos outros. Jesus disse, bem-aventurados, felizes aqueles que fizerem o que sabem que devem fazer. O que você deve fazer? Vamos imitar Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse que os seus filhos espirituais deveriam imitar o seu exemplo, deveriam imitá-lo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, de 14 a 17. Olha o que diz. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a meus filhos amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Não admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, uma igreja onde Paulo ficou 18 meses, onde Paulo ficou 1 ano e meio de casa em casa, todos os dias pregando, todos os dias ensinando. E Paulo disse para eles, eu gerei vocês, eu discipulei vocês, eu ensinei vocês, sede meus imitadores. Façam como eu fiz, sigam o meu exemplo. Você pode dizer isso para os seus filhos? Você pode dizer isso para as pessoas que convivem com você? Você pode dizer isto como professor para os alunos da sua turma, para os pacientes, você que é médico, que é dentista ou cabeleireiro? Você pode dizer isto para os seus clientes ou pacientes? Sede meus imitadores. Você pode dizer isso para os seus vizinhos? Sede meus imitadores. É o que Paulo está dizendo. Jesus disse, bem-aventurados, felizes aqueles que sabem o que devem fazer e fazem. Nós vamos ver Paulo como imitador de Cristo.
Ele disse, sede meus imitadores, porque ele estava fazendo algo muito importante. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 11, versículo 1 e 2. Lemos assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seguir a Cristo, imitar a Cristo, nós não podemos fazer isso na nossa força, com a nossa capacidade. Quem é Cristo? Quem somos nós? Como? O mesmo Espírito que habitou em Jesus. O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. O mesmo Espírito que atuou em Jesus para dar cura aos enfermos, vida aos mortos, ressuscitar. Este Espírito, o Espírito Santo, Jesus enviou para nós. Enviou para a igreja e desde Atos capítulo 2, há tanto tempo ali no livro de Atos, na igreja primitiva, desde esse tempo, o Espírito Santo está conosco. Ele habita em nós, Ele não nos deixa e Ele nos ensina e Ele tem o fruto do Espírito, esse fruto que vem dEle. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sim, nós temos o Espírito Santo para fazer exatamente como Jesus. Como aquela célebre frase, em seus passos, que faria Jesus? Nesse momento da sua vida, esse momento que você está vivendo, este momento de decisão, o que Jesus faria? Tudo que nós vamos decidir fazer, as nossas escolhas devem ser com este parâmetro. O que Jesus faria? Para que eu, para que você, possamos fazer exatamente isto. Paulo era um imitador de Cristo. Que você seja também um imitador de Cristo. Que você também possa caminhar, que você também possa cumprir esta direção de Deus. Deus nos chama para sermos seus imitadores como filhos amados. Sermos imitadores de Deus como filhos amados. Olha o que Paulo nos diz na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Lemos assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui está escrito, sede imitadores de Deus, como filhos amados. O Senhor diz, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Sede fiéis, como é fiel vosso Pai Celestial. Sede amorosos, como é amoroso vosso Pai Celestial. E assim por diante, vamos ser misericordiosos, vamos ser mansos, humildes, vamos ser cheios de amor, vamos ser generosos, vamos ser verdadeiros, assim como o Pai Celestial. Mas como eu posso, com um modelo tão alto? Pelo Espírito Santo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. O filho tem o DNA do Pai. O filho tem a herança do Pai. Nós fomos feitos filhos de Deus, adotados na família de Deus, recebendo o seu DNA, que é o Espírito Santo que habita em nós. O inimigo pode ver o Espírito que habita em nós, ele o vê como luz, como a glória de Deus em nós. Trazemos o selo, trazemos a marca de Deus em nós, o Espírito Santo. Mas eu preciso deixar o Espírito Santo agir, eu preciso deixar o Espírito Santo falar através dos meus lábios, pensar
na minha mente, com o meu pensamento, sentir com o meu coração, atuar nesta vida com as minhas mãos, ver com os meus olhos, ouvir com os meus ouvidos. Ou seja, eu devo ser filho amado, entregue totalmente ao Senhor para ser parecido com meu Pai, para ser parecido com Jesus, nosso irmão mais velho, parecidos com Jesus. Sermos imitadores de Jesus, sermos imitadores de Deus. Deus tem atributos que são comunicáveis aos homens, atributos de Deus que nós podemos ter, como dissemos alguns que estão lá na lista do fruto do Espírito: amor, verdade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Mas Deus tem atributos que são somente dele, atributos divinos, incomunicáveis, tais como a soberania, a eternidade, a onipotência, a onipresença. Jamais seremos deuses, somos filhos de Deus, mas jamais seremos deuses, criadores do céu e da terra, jamais. Mas como filhos de Deus, podemos ter o caráter de Deus, a glória de Deus sobre nós, sua misericórdia, seu amor, sua bondade, sua verdade, sua fidelidade, sua mansidão, estes atributos maravilhosos. Por isso, nós vamos imitar Deus na vida e com as nossas palavras. Como assim? Vamos ver? Continue o texto de Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4. Lemos assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graças. O apóstolo Paulo está nos dando aqui uma dica maravilhosa de como ser imitador de Deus. Separação do mundo, santidade. Bem, Jesus orou ao Pai, falando: Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não tem jeito de sair desse mundo. Ai, que vontade, não é? Que vontade de morar lá na montanha, sozinho com a família, só adorando, só louvando, sem saber nada do que está acontecendo aqui, de leis pró-aborto, de ideologia de gênero, de confusão, de bagunça. O que eles fazem em oculto, até dizer é torpe. Paulo está dizendo que toda impudicícia, que toda impureza, nem devemos falar. Eu fico triste quando vejo crentes, às vezes, passando adiante o que o pessoal das trevas faz de pecado, de sujeira. A gente sabe que eles são sujos, a gente sabe que eles estão na lama, como os porcos ali na lama, mas a gente não deve divulgar, nem falar, nem repetir. É o que Paulo está dizendo aqui. Nem conversação torpe, conversar o que não deve, muito menos assistir o que não deve, muito menos acessar sites ou redes sociais que não devemos. Isso não deve estar no nosso viver. Coisas inconvenientes, mas ele diz antes, ação de graças, louvor, apenas louvor ao Senhor. Nós devemos andar como filhos da luz. Isso mesmo, filhos da luz, andam na luz, deixam a luz brilhar, vivem na luz. Olha o que Paulo continua dizendo nesta carta aos Efésios, capítulo 5, do verso 5 ao 8, dentro deste assunto de ser imitador de Deus. Felizes aqueles que imitam o Senhor, felizes aqueles que andam no seu caminho, aqueles que andam na luz. Paulo diz: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo.
ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, agora, porém, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Que lindo! Andar como filhos da luz é andar na luz, é andar de um modo transparente. Você é o mesmo em casa, o mesmo na faculdade, o mesmo na igreja, o mesmo na rua, nas compras, com os amigos, com a família. O mesmo. Anda na luz, anda na presença de Deus, vive para Deus. Ser imitador de Deus, ser bem-aventurado, ser feliz, é andar na luz. É também seguir os passos de Jesus. Será que conseguimos seguir os passos de Jesus? Será que conseguimos pisar onde Jesus pisou? Mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira, quando você entra na porta estreita, quando você começa a caminhar neste caminho estreito, você começa a seguir os passos de Jesus. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do verso 21 ao 25. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que coisa linda! Pedro escreve essa primeira carta para confortar e animar os irmãos que estavam vivendo debaixo de muita pressão. Imagina hoje, você estar vivendo como cristão, sabendo que estão te vigiando, sabendo que poderão te entregar para ser morto pelo fato de ser um cristão. Você sabendo o que aconteceu com alguns irmãos da sua comunidade, que foram presos, foram torturados, queimados, mortos. Imagina, e Pedro escreve esta carta para confortar e para dizer: ânimo, irmãos. E ele diz: para isto mesmo nós fomos chamados, pois Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Felizes aqueles que imitam Jesus. Felizes aqueles que andam nos passos de Jesus. E para fazer isso, só no poder do Espírito Santo. Só no poder do Senhor. Só podemos ser parecidos com Jesus quando nos expomos à sua glória, à sua presença, em oração, em adoração. E somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Vamos ser imitadores de Cristo? Imitadores de Deus? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: ah, Senhor Jesus, reconheço que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Messias prometido, que Tu és o Salvador do mundo. Reconheço que Tu viestes e deste a Tua vida em resgate de toda a humanidade, em resgate da minha vida. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, para cumprir o Teu propósito. Sou Teu. Lava-me, limpa-me, transforma-me, encha-me com Teu Espírito Santo
e me capacite para fazer a tua vontade. Sou teu, somente teu, a partir de agora e para sempre. Recebe a minha vida e me ensine a ser imitador de Cristo. Capacita-me com o Espírito Santo para ter uma vida abundante e feliz na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Viva na presença do Senhor, sendo imitador de Cristo, cheio do Espírito Santo. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Seja um imitador de Cristo no poder do Espírito Santo. Amém.